A graça e a paz de Jesus esteja com todos, amém? É muito bom mais uma vez estar aqui, compartilhando, dessa adoração com vocês. Estive aqui esse ano, graças a Deus consegui, vir pela primeira vez. Nada que eu me orgulhe, mas de ter passado tanto tempo, mas fico feliz, de já estar na segunda vez aqui, graças ao Peu, Obrigado, Peu, pelo convite. E antes da gente estar entrando nessa mensagem, eu queria que a gente pudesse estar orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esse momento e pedindo para que Ele, o próprio Deus, fale aos nossos corações nessa manhã. Amém? Vamos orar. Deus, Pai maravilhoso, grandioso, ó Pai Criador dos céus e da terra. Pai, não há dúvida, Senhor, que o Senhor tem conduzido este culto, ó Pai, desde o início dele, Senhor. Não há dúvida, ó Pai, de que o Senhor tem sido honrado, do que o Senhor tem sido engrandecido, do que o Senhor tem sido, ó Pai, glorificado, que o Senhor tem sido adorado, ó Pai. Não há dúvida, Senhor, que o Senhor está nesse lugar, ó Pai, recebendo essa adoração, ó Pai. E, ó Deus, por acreditar nisso, ó Pai, nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor que está aqui nesse lugar recebendo a adoração, ó Pai, fale aos nossos corações, Senhor. Pai, que a Tua palavra, ó Deus, seja revelada, ó Pai, nesse momento aos nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, seja pegada, ó Pai, aos nossos corações. Porque somente a Tua palavra, ó Deus, é capaz de produzir vida, ó Pai. Somente a Tua palavra, ó Deus, é capaz de produzir vida em abundância em nós, Senhor. Nada que eu venha falar aqui, ó Deus, que venha de mim, Senhor, vai produzir qualquer fruto, ó Pai, em quem está aqui. Por isso eu te peço, ó Deus, que cada palavra, Senhor, seja palavra, ó Pai, que vem do Senhor, ó Pai, para os nossos corações. Por isso eu te oro, ó Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fiquei muito animado, quando o Anderson, e o Maíls convidaram e falaram sobre o tema que vocês estão estudando aqui, nos domingos, porque é muito bom a gente olhar o Velho Testamento e ver a conclusão dele no Novo, e ver como ele aponta para Jesus. É óbvio que no Velho Testamento a gente tem inúmeras lições de moral. A gente tem inúmeras lições de vida. A gente tem lições sobre todos os tipos. Sobre como guiar nossas casas, sobre como se comportar no trabalho, sobre como fazer isso e aquilo com a nossa vida. Mas esse tema geral que vocês, que essa igreja está estudando é muito bom. Por quê? Porque é olhar para o Velho Testamento e saber como ele se conclui no Novo. E o tema que a gente vai estar olhando hoje, ou a passagem que a gente vai estar olhando hoje, é uma passagem muito conhecida. Ela está lá em Gênesis 22. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 22. Gênesis 22. Antes da gente estar lendo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você viu o título aí dessa história? Você provavelmente sabe qual história ele vai contar. É Abraão e Isaac naquela prova de fogo. Quem aqui não conhece essa história, levanta a mão. Quem não conhece, só quem não conhece essa história. A gente sabe como essa história começa, a gente sabe como é o meio dela e a gente sabe como ela termina. Deus pede a Abraão, o único filho dele. E aí Deus pede esse único filho de Abraão para que ele seja sacrificado. Abraão nega o filho, sim ou não?
Não, não nega. E aí, quando ele vai chegar lá no momento final, Deus manda ele parar. Deus diz: acaba o teste. Abraão passou. Quando a gente olha para essa história, que a gente começa a ler ela, principalmente no tema, né, que vocês já estão há alguns meses, é muito comum que a gente comece a fazer as analogias. A gente olha e a gente vê: nossa, Abraão aqui, olha como ele é parecido com Deus. Por quê? Porque ele vai estar sacrificando o único filho dele, o filho amado. Aí você olha para Isaac, aí você diz: olha como Isaac ele é parecido com Jesus. Por quê? Porque ele leva a sua cruz até um monte e ele é deitado em cima da cruz dele, onde ele ia ser morto. E a gente começa a fazer essas analogias e é normal. Mas eu queria que a gente desse assim um pequeno passozinho atrás, para que a gente pudesse olhar essa história nos detalhes dela. Eu queria que a gente pudesse nessa manhã mergulhar aqui junto com Abraão nessa história. Que a gente pudesse ver, porque essa história, diferente de muitas que tem na Bíblia, é uma história que o autor, ele intencionalmente deixou cheia de detalhes. Cheia de detalhes. E eu queria que a gente pudesse mergulhar aqui, junto com Abraão, aqui nisso que aconteceu. Que a gente pudesse sentir lá o que Abraão sentiu. E aí a gente vê qual a lição que essa história traz para nós e como ela aponta para o Novo Testamento. Amém? Primeiro versículo, ele vai dizer o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão, passado algum tempo. Que tempo foi esse que se passou? Lá o capítulo 21, ele finaliza o capítulo dizendo que o quê? Que Abraão tinha se estabelecido numa terra chamada Berseba. Nessa terra, o final do versículo 21, ele está dizendo o quê? E morou Abraão na terra dos filisteus, nessa terra que ele estava, por longo tempo. Nesse mesmo capítulo 21, Ismael tinha sido expulso de casa. Então Abraão, ele tinha ali 2 filhos biológicos. Ismael é expulso de casa. Abraão faz isso com peso no coração, expulsa Ismael de casa e fica somente com Isaac, o filho da promessa. E isso acontece, essa expulsão de Ismael acontece quando Isaac era pequeno, aproximadamente 2 ou 3 anos. E aí Abraão passa um longo tempo, ou seja, Isaac cresceu. Muitas das vezes a gente olha essa história e a gente pensa como Isaac uma criancinha. A criancinha de 6, 7 anos. Não era. Isaac tinha crescido, Abraão tinha se apegado a Isaac. A gente que é pai, não sei se aconteceu com você, né? Mas a mãe geralmente se apega ao filho na hora que ela descobre que está grávida. O pai, por ele não ter esse contato direto com o filho, ele vai desenvolvendo o contato à medida que o amor, não que ele não ame, mas ele vai desenvolvendo esse amor à medida que ele vai vivendo com a criança. A criança nasce, ele pega no braço, ele vai criando, vai ajudando, vai ensinando, e o amor dele vai crescendo. E Abraão, o amor dele só crescia por Isaac. É tanto que Deus fala lá no versículo 2, então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Abraão recebe agora aqui o mesmo chamado que ele recebe de Deus, se não me engano, lá no capítulo 12. Sai de uma terra, vai para uma outra terra, lá num monte que eu te mostrarei. Só que dessa vez você vai fazer algo diferente. Você vai pegar o seu filho, Ismael não, o seu único filho, Isaac,
E Deus, para deixar o teste ainda mais pesado, ele lembra Abraão: olha, Abraão, é o filho a quem você ama. E você vai fazer o que com ele lá? Sacrifique-o. Se fosse somente um sacrifício, já seria muito difícil. Na época dos judeus, nós não somos aqui acostumados com essa questão do sacrifício. A não ser que você tenha passado por alguma religião que faz sacrifícios, você tem ideia do que é um sacrifício. Mas a gente não tem. A gente não tem noção, num geral, do que Deus estava pedindo para Abraão. Deus estava pedindo que Abraão sacrificasse o próprio filho. Só que Deus, ele ainda identifica qual tipo de sacrifício é. Deus diz, ó, sacrifique-o ali como um holocausto. Quem aqui sabe como é feito um holocausto? Um holocausto, havia diversos sacrifícios na época do povo, né, que a Bíblia descreve. Um dos sacrifícios, você sacrificava o animal. Esse animal, uma parte ficava com os sacerdotes, com a família de Arão. Outra parte ficava com quem sacrificava. O sangue do animal era derramado. Havia diversos tipos de sacrifício. Só que havia um sacrifício específico, que era esse do holocausto. O holocausto, você deitava o animal, você cortava a garganta do animal, aí você sangrava o animal inteiro, até que não tivesse mais nenhum sangue, e depois você queimava o animal, até que não sobrasse mais nada. Olha o que é que Deus está pedindo para Abraão. Eu quero que você corte a garganta do seu filho, olhando para ele, veja sangrar, e depois que sangrar inteiro, você certifica que sangrou inteiro. Aí você toca fogo nele. E você vê ele queimando. Até não sobrar nada. Quem teria coragem de fazer isso com o filho? Quem teria coragem de atender a um pedido desse? É um pedido que ele deixa a gente abalado. Abraão ficou abalado com esse pedido. Abraão, ele era um negociador. Abraão, ele tinha uma mania que a gente, quando lê a Bíblia, você fica, como é que Abraão faz uma coisa dessa? Quando Deus vai falar com Abraão e dizer, Abraão, eu vou destruir ali Sodoma e Gomorra, Abraão, ele negociava com Deus. Abraão era negociador. Ele dizia, não, Deus, se tiver só 50, o Senhor destrói. Não, se tiver 50, eu não destruo. Se tiver só 40... E ele ficava ali negociando com Deus. Quando Deus vai prometer novamente Isaac a Abraão, ele fica dizendo, oh Deus, eu já sou velho. Eu já tenho aqui, ó, estou perto dos meus 100 anos, nos 100 anos, deixe Ismael ser o meu herdeiro. Abraão gostava de negociar. Mas o pedido aqui foi tão forte que Abraão ficou só calado. Abraão ficou só calado. Dessa vez não teve negociação. Ele sabia que era o mesmo Deus que estava chamando ele. O pedido era parecido, a voz era parecida, só podia ser Deus. E ele não negocia. E a Bíblia continua dizendo que o quê? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Na manhã seguinte, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas nas novas versões, né, eles já traduzem isso como de manhã bem cedo. No original, o que está dizendo lá é de manhã bem cedo, Abraão nem dormiu. O pedido foi tão forte que Abraão nem dormiu. Quem dorme, né, com um pedido desse? Vai lá sacrificar teu filho, tu mesmo.
A gente que tem animal, a gente não tem condições de sacrificar nenhum animal, né? Ali o nosso pet, o bicho de estimação. E Abraão é colocado com esse problema. E Abraão, ele vai fazer coisas que ele não precisa. Talvez ali para passar o tempo. Talvez ali para preencher a mente. Abraão vai preparar o jumento. Olha o que o autor está dizendo. Olha, Abraão foi preparar o jumento. Abraão era rico. Abraão era cheio de servos. Abraão, ele tinha todo mundo à sua disposição. Se ele quisesse, ele dizia, prepara um jumento, corta a lenha, chama o menino e vamos. Abraão foi fazer tudo isso. Provavelmente demonstrando como estava a mente de Abraão. Como Abraão estava impactado pelo pedido que foi feito para ele. Como Abraão estava demonstrando ali uma humanidade. Às vezes a gente olha para o povo do Velho Testamento, a gente olha para os chamados heróis da fé e a gente acha que eles são super-humanos. A gente olha e diz, não, eles são melhores do que eu. Não estou aqui comparando a gente com Abraão, é claro, né? Mas eu estou dizendo apenas que a palavra mostra para a gente que eles são humanos. Que eles sentem a dor. Que eles sentem a dificuldade de obedecer a Deus. Que eles sentem o peso que é o chamado de obedecer a Deus. E Abraão, ele vai ali se ocupar e olha, o monte não era na esquina de Abraão, não era do lado da casa de Abraão, porque a distância de onde Abraão estava para o sacrifício era de aproximadamente 80 quilômetros. 3 dias de viagem. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. Abraão 3 dias viajando, 3 dias ali, lidando com essa notícia, lidando com o que ele havia de fazer. Chega para os servos e diz, olha, fique aqui. E Abraão começa a demonstrar para nós a sua fé. Fique aqui que eu vou subir. E nós dois vamos adorar. E nós dois voltaremos. Olha como Abraão cria em Deus. Eu vou lá matar, mas nós dois vamos voltar. Também era notável que Abraão não ia dizer, né? Não, eu vou voltar só. Né? Ele não ia dizer isso. Né? Isaac ia se assustar aí. Mas Abraão demonstra que a sua fé, nós vamos voltar. Não importa o que eu vou fazer lá, não importa se vai queimar até o final, nós vamos voltar. E a Bíblia continua dizendo, e Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo, Abraão, levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque percebe que tem alguma coisa estranha nessa adoração. Isaque, ele diz assim para o seu pai, meu pai. Abraão responde com a mesma resposta que ele dá para Deus, eis-me aqui. Abraão estava um homem de poucas palavras, né, nessa história toda. Ele só diz, eis-me aqui, filho. Isaque perguntou, pai, tem alguma coisa estranha aqui nesse sacrifício? Eu estou vendo aqui brasa, eu estou vendo aqui lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Isaque, agora entrando aqui na história, né, abrindo a boca pela primeira vez, a gente percebe que Isaque não era um garotinho. Para que você conseguisse fazer um sacrifício desse de holocausto com um animal menor que Isaque, era necessário pelo menos 10 quilos de lenha. Para que houvesse ali a queima total, a queimação total. Então, Isaque não era um garotinho. Ele tinha que levar ali pelo menos 10 quilos de lenha nas costas. E ele percebe que a história não está legal. Ele diz, pai, cadê o cordeiro? E Abraão responde,
Respondeu Abraão no versículo 8: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque, e aqui Isaque percebeu que já tinha dado ruim para ele. Isaque percebeu que aqui não tinha cordeiro, o cordeiro era ele. Isaque percebeu que naquele momento ele era o cordeiro que ia ser sacrificado. E a gente percebe que Isaque, ele se deixa se amarrar. Abraão aqui, ele já tinha provavelmente nos seus mais de 115 anos. Já imaginou um homem de 115 anos amarrando um filho nos seus 15, 16 anos, no auge da sua juventude? Amarrando, sabendo que vai ser morto? Então Isaque, ele está lá deitado, e Abraão amarrando ele, pensando no que ele ia fazer. Então Abraão estende a mão, versículo 10, pega a faca para sacrificar o seu filho, e aí começa a reviravolta da história. Versículo 11, mas o anjo do Senhor o chamou. Ei, Abraão, foi assim? Como é que tem na sua Bíblia? Abraão, Abraão. O anjo chama Abraão com uma urgência. Por que que o anjo chama Abraão com uma urgência? Porque Abraão estava para matar o filho. Abraão, até agora, né, nós não sabemos se Abraão teve a mesma oração de Jesus, né, afasta de mim esse cálice, mas se eu fosse Abraão, eu teria feito. Vamos passar esse teste. Deus, se for possível, passa de mim esse teste. Eu teria feito essa oração de Abraão. E até aquele momento, Abraão não tinha recebido resposta nenhuma. E ele estava disposto a matar o filho. Ele não tinha hesitado em matar o filho. É por isso que o anjo chama Abraão com tanta urgência. Abraão não faz isso não. Era um teste. Eis-me aqui, respondeu Abraão de novo, né? O terceiro eis-me aqui, só que esse agora eu acredito com muita felicidade, né? Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Uma coisa que a gente conhece, né, de algumas músicas, Jeová Jirê, o Senhor proverá. E olha o que se diz, né, Moisés dizendo, por isso até hoje, na época de Moisés, se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém? Que história, né? Que história impactante. Que história forte. E quando eu li essa história, quando eu estava lendo ela, a única coisa que me veio à cabeça foi: o que leva um homem a fazer o que Abraão fez? O que leva uma pessoa a ter o mesmo nível de obediência que Abraão teve? É isso que eu me pergunto e é isso que eu queria que a gente pudesse se perguntar aqui nessa manhã. Porque Abraão, é claro que o autor quer deixar para a gente que o quê? Abraão era humano como eu e você. Abraão sentiu a dor de fazer aquilo como se fosse com nós, quando nós passamos por provações, também sentimos. Abraão era gente como a gente. Abraão havia se apegado ao filho da mesma forma que nós se apegamos aos nossos filhos. Abraão havia se apegado da mesma forma que a gente se apega a algumas coisas desse mundo que a gente gosta.
E aí eu me pergunto, o que é que faz um homem fazer o que Abraão fez? E eu acho que vocês devem ter ido para esse livro várias vezes, né? Assim, durante essas mensagens. E a gente vai perceber o que é que leva um homem a fazer isso. Por isso, vá lá na sua Bíblia, lá para Hebreus 11. Não tem livro melhor, né, para a gente explicar, entender o Novo Testamento do que indo para Hebreus. Por isso, vá lá para Hebreus 11. E a gente vai estar lendo o versículo 17. Hebreus 11, 8, ele começa a falar de Abraão. E aí lá em Hebreus 11, 17, a gente vai perceber o que é que leva um homem, o que é que leva uma mulher, o que é que leva um cristão a obedecer a Deus radicalmente, a obedecer cada mandamento de Deus. Tá aqui? Olha que legal. Obrigado, Everton. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão, olha o que Abraão pensou, levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém. Olha o que Abraão pensou. Eu queria que você me respondesse uma pergunta. Quantas ressurreições Abraão viu? Nenhuma. Quantas ressurreições estão listadas na Bíblia até o capítulo 22, mesmo que Abraão não tenha visto? Nenhuma. De onde é que Abraão tirou essa ideia? De onde é que Abraão tirou a ideia sem nunca ter visto uma ressurreição? Porque hoje, para a gente, é fácil acreditar nisso. A gente tem história de ressurreição durante a Bíblia. A gente tem Elias ressuscitando. A gente tem um homem que caiu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Ele foi enterrado em cima dos ossos de Eliseu e ressuscitou. A gente tem Jesus ressuscitando Lázaro. A gente tem Jesus ressuscitando o filho da mulher lá em Naim. A gente tem Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Quando Jesus ressuscita, um monte de gente ressuscita junto com ele. Aí a gente tem Paulo ressuscitando um homem que caiu de uma janela e morreu, e Paulo se deitou no homem, o homem viveu. Para a gente é fácil acreditar nisso. Se alguém dissesse que o seu filho vai ressuscitar, a gente acredita. Mas Abraão não tinha visto nenhuma ressurreição. Zero. Mas Abraão, irmãos, tinha algo que é o nosso ensinamento para essa manhã. Abraão, ele tinha fé. Abraão, ele tinha fé. E hoje a gente tem vivido uma crise, infelizmente, ao redor do mundo, de fé, que a gente não sabe o que é fé às vezes. A fé, ela tem sido trocada por algo que as pessoas têm feito, que é o que a gente chama de confissão positiva. Se eu tiver fé, eu vou alcançar, eu vou comprar minha moto. Se eu tiver fé, eu vou conquistar minha casa própria. Se eu tiver fé, eu vou comprar um carro. Se eu tiver fé, eu vou ter vitória.
Ah, se eu tiver fé, eu vou isso e vou aquilo. Não que seja errado a gente crer nessas coisas. Não que seja errado lutar por essas coisas. Mas fé, irmão, o nome disso é confissão positiva. Você acredita positivamente que algo vai acontecer. E isso é importante quando você está num projeto. Mas isso não é fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. É a esperança naquilo que a gente não viu. Fé é acreditar na palavra de Deus e mudar a nossa vida de acordo com aquela palavra. Eu sempre falo isso, tem uma diferença muito grande entre crer e ter fé. Se eu creio que amanhã algo, vamos supor, alguém chega para mim e diz: Felipe, amanhã a casa onde você mora vai cair. Se eu creio naquilo somente, eu vou e durmo na minha casa tranquilo. Agora, se eu tenho fé que aquilo vai acontecer, eu tenho uma atitude de não ir para lá. Há uma diferença muito grande entre crer e ter fé. E nós precisamos ter fé na palavra de Deus. O que foi que Abraão creu? Abraão creu que Isaque era o filho da promessa. Abraão creu que era de Isaque que vinha a descendência. O que foi que levou Abraão a fazer aquilo foi crer na palavra de Deus. O que foi que levou Abraão a ser obediente? Crer que era de Isaque que vinha. E quem era que tinha dito isso para Abraão? Deus. E aí eu pergunto para a gente, como está a nossa fé? No que é que a gente tem crido? Onde é que a gente tem apoiado a nossa fé? A gente vê pessoas apoiando a fé em cada lugar, gente. Em cada história que é contada para elas. E infelizmente a gente tem visto cristãos que não sabem onde é que está a fé deles. A gente tem se deparado muitas vezes na nossa caminhada com cristãos que não sabem onde é que eles têm colocado a fé. E isso é importante demais, irmãos, onde nós temos colocado a nossa fé, porque é isso que vai nos fazer sermos obedientes a Deus. É ter fé que vai nos fazer ser obedientes a Deus. É ter fé na palavra de Deus que vai nos fazer agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem chega perto dele, é necessário crer que ele existe. É necessário crer que ele é. E aí é por isso, irmãos, que nós temos visto tantas pessoas dentro da igreja com dificuldade para perdoar. Que ela tem ali uma desavença com o irmão. Que ela tem ali uma desavença, às vezes em casa. Nós temos visto esposas que não conseguem perdoar maridos. Nós temos visto maridos que não conseguem perdoar a esposa. Filho que não consegue perdoar amigos. Filho que não consegue perdoar pai. Pai que não consegue perdoar filho. Nós temos visto uma apatia muito grande dentro das igrejas. Nós temos visto o nível de desobediência do cristão cada vez maior. E o que é a única coisa que nos falam? Que está nos faltando fé. Porque só há um jeito de nós obedecermos a Deus. É tendo fé. É acreditando na palavra dele. Por que que eu vou perdoar, por exemplo, uma pessoa que me fez mal?
Sabe quando teve um dos últimos atentados à escola? Um pai, ele teve um vídeo muito famoso, que ele disse: eu perdoo o assassino do meu filho. A gente falar aqui é muito fácil. Não é o nosso, né? Então a gente está apenas reproduzindo. Mas o que leva uma pessoa a dar esse tipo de perdão? O que leva uma pessoa a dar esse tipo de perdão? É ter fé, irmãos, que nós fomos chamados para perdoar. Na oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como o quê? Nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Deus comanda a mim e a você que nós venhamos a perdoar. E nós só vamos conseguir obedecer esse mandamento se nós tivermos fé. Se nós acreditarmos que Deus manda a gente perdoar. E aí, por eu acreditar que Deus manda eu perdoar, eu vou e perdoo. Por que o cristão não mata? É porque ele é bonzinho? Não. Tenho certeza que você já teve uma raiva grande que deu vontade de matar a pessoa. Rapaz, se eu pudesse, eu esganava. Se eu pudesse, eu fazia um mal. Por que o cristão, quando ele se depara com um dinheiro em cima de uma mesa que não é dele, ele não rouba? É porque ele é mais honesto? É porque ele é melhor que as outras pessoas? O que é que faz você com dificuldade olhar para um dinheiro que não é seu e não pegar? É fé, irmão. É acreditar que roubar é errado porque Deus disse que é errado. Irmão, o que é que faz a gente pegar o evangelho? Ontem teve evangelismo, Endes? Não? Eu vi só a postagem no Instagram, eu disse, acho que vai ter evangelismo. O que é que faz a gente pegar o evangelho ao nosso amigo? O que é que faz a gente pegar o evangelho ao nosso familiar? É fé. O que é que faz a gente não pregar o evangelho? É a falta do exercício da nossa fé. Aí você diz, não, Felipe, não é porque eu tenho fé. Aí você diz, irmão, por que a gente não prega? Veja comigo, se você olha uma pessoa e ela está querendo tirar a própria vida, e você tem condições de ajudar ela, o que é que você faria? Você ajudaria a pessoa? Logicamente, qualquer um faria isso. Por quê? Porque você está vendo a pessoa em perigo. Da mesma forma é pegar o evangelho. Por que muitas vezes nós não pegamos o evangelho? É porque falta a gente exercitar a nossa fé. Às vezes nós não acreditamos de verdade que aquela pessoa está indo para o inferno. Às vezes a gente olha para o nosso amigo e a gente não acredita de verdade que o inferno é a realidade dele. Que ele está caminhando para o inferno. E aí a gente não consegue obedecer a Deus. Às vezes a gente não prega porque a gente acha que a pessoa ela está perdida demais. E de que ali a gente não diz isso, mas a gente age como se Deus não pudesse transformar aquela vida. E aí a gente demonstra que falta a gente exercitar a nossa fé. Não que exercitar a fé, não que acreditar na palavra de Deus, deixe o serviço um pouco mais fácil. Não. Para Abraão foi igualmente difícil fazer o que ele tinha que fazer. Fé, acreditar na palavra de Deus, obedecer a Deus, acreditando que a palavra dele é verdade. Ter essa fé não deixa mais fácil, mas deixa possível. Ter fé faz com que seja possível a gente obedecer a Deus. Sabe, irmãos, nós temos vivido tão apegados a esse mundo, tão apegados ao que está aqui. Isso demonstra
E nós não temos exercitado muitas vezes a nossa fé. Porque a Bíblia começa em Gênesis dizendo o começo do mundo. E ela termina em Apocalipse dizendo o fim do mundo. E a gente ainda assim acha que tudo que temos é nessa terra. Onde nós temos apoiado, irmãos, a nossa fé? Onde nós temos apoiado a nossa fé vai dizer qual o nosso nível de obediência a Deus. Por isso, nessa manhã, irmão, eu animo você, eu me animo a gente buscar em Deus fé. Não sei se vocês já passaram por essa passagem, né, nos estudos, se não me engano em Lucas, mas os discípulos de Jesus têm uma oração que eles olham para Jesus e diz: aumenta a nossa fé. Nessa manhã eu convido você, irmão. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por uma dificuldade, como eu citei aqui, de perdoar, ore para Deus e diga: aumenta a minha fé. Se você está passando por alguma dificuldade, se você não consegue servir no reino, ore a Deus e diz: aumenta a minha fé. Se você está passando por alguma dificuldade em casa, onde você está sendo chamado a obedecer a Deus, não tente obedecer por conta própria, com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Ore a Deus e diga: aumenta a minha fé. Se você não está conseguindo ler a Bíblia, se eu não estou conseguindo orar, se eu não estou conseguindo viver em comunhão com meus irmãos. Obrigado, irmão. Peça a Deus: aumenta a minha fé, Pai. E se está tudo bem na sua vida, se você tem servido a Deus, se você tem lido a Bíblia, se você tem se entregado aos pés do Senhor em oração, se você tem pregado o Evangelho, se você tem dedicado a sua vida ao Senhor, eu digo a mesma coisa, irmão, para você. Ore a Deus nessa manhã, ore a Deus nesse dia. Aumenta a minha fé. É para todos nós. Independente de onde nós estejamos, independente de aonde a gente está, aumenta a minha fé. Amém? E aqui eu ainda não falei como é que toda essa história aponta para o Novo Testamento. A gente está concluindo. De verdade, né? Que às vezes o pregador ele, né, fica: estamos concluindo, né? De verdade. Peço que você volte lá para Gênesis 22. E eu queria aqui que a gente visse, para concluir, como é que isso aponta para Jesus. Porque, como eu falei, depois de ver essa história, a gente consegue ver muitas analogias de Isaac com Jesus. Não é verdade? Isaac, ele era quem? O filho da promessa. O único filho de Abraão, né? Segundo Deus, ele só considerava Isaac como filho. Isaac nasceu de um nascimento milagroso. Abraão tinha mais de 100 anos. Sara ali estava chegando nos 100, né? A gente sabe que você já consegue ter um pouco mais de dificuldade para engravidar quando passa dos 40, 50 anos. Então, Isaac, ele nasce de um nascimento milagroso. Isaac foi prometido muito tempo antes para Abraão, da mesma forma que Jesus foi prometido. Isaac foi prometido e demorou 25 anos para nascer. Jesus foi prometido desde a fundação dos tempos. Isaac leva sobre si a sua própria lenha, onde ele iria ser morto. Mas a semelhança para aqui.
Isaac não aponta para Jesus nessa história. Sabe o que é que aponta para Jesus nessa história? Leia comigo o versículo 13, por favor. Embora tenha semelhanças, Jesus, ele é apontado aqui no versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Jesus aqui, ele é simbolizado pelo carneiro. Esse carneiro que não tinha nada a ver com o pato, não tinha nada a ver com a história, aparece lá preso e é sacrificado no lugar de Isaac. Jesus aqui, ele é simbolizado por esse carneiro. Jesus, ele é simbolizado por quê? Porque ele foi entregue no meu e no seu lugar. Isaac estava levando a lenha para ele ser morto, ele estava carregando a cruz dele, que nós deveríamos carregar. Apesar de haver semelhanças com Jesus, era muito justo de Deus se Isaac tivesse morrido. Da mesma forma que é justo de Deus se nós tivéssemos morrido. Não havia nenhuma injustiça de Deus se nós fôssemos jogados no lago de fogo. Não havia, irmãos, porque nós pecamos contra Deus. Mas Deus providenciou um sacrifício para ser dado no nosso lugar. Éramos nós que éramos para estar lá igual como Isaac. Era a nossa vida que era para estar lá igual como Isaac. Isaac simboliza mais a gente do que Cristo. Éramos nós que era para estar lá, que era para estarmos lá, assim como Isaac. Mas um cordeiro foi providenciado no nosso lugar. Para que a gente não tivesse que morrer, um cordeiro foi providenciado no nosso lugar. Sabe, irmão, isso tem que aquecer o nosso coração. A gente estava num caminho de morte, mas o cordeiro foi colocado no nosso lugar. Ele foi providenciado assim como Abraão tinha fé que iria acontecer. O cordeiro foi providenciado no nosso lugar. E uma última coisa também que aponta para Jesus e o Novo Testamento, olha lá no versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Lembra, Abraão estava na região de Moriá, num monte. Por isso, até hoje se diz, olha, Moisés está dizendo, até os meus dias se diz que no monte do Senhor se proverá. Bom, essa região de Moriá, ela é bem conhecida, talvez não por esse nome. Essa região de Moriá, que é uma região montanhosa, nesse monte que Abraão foi sacrificar Isaac, ele se tornou depois um local chamado Campo de Araúna. E se você nunca ouviu esse nome, esse Campo de Araúna foi comprado por Davi. E nesse campo comprado por Davi foi onde Salomão construiu o templo. E a 600 metros, 700 metros aproximadamente daquele templo, estava um local que a gente conhece por nome de Gólgota. E no monte o Senhor providenciou. No monte o Senhor entregou o seu filho por nós. Essa profecia que eles se diziam, esse ditado boca a boca, que no monte do Senhor se proverá, ele se cumpriu. No monte do Senhor foi provido por mim e por você. Naquele Gólgota,
O sangue de Jesus foi derramado até o fim. Isaías vai dizer que a Deus agradou moê-lo por mim e por você. A gente nunca pode achar isso normal, irmãos. Por mais que a gente tenha ouvido isso 1 milhão de vezes em 1 milhão de cultos, a gente não pode achar isso normal. A gente é para escutar isso e se arrepender dos nossos pecados. A gente é para escutar que o Senhor providenciou um inocente por nós. E isso doer no nosso coração. A gente não pode achar normal que um inocente morreu no nosso lugar. Sabe, eu conheço um irmão que ele teve um acidente e ele, totalmente sem culpa, tirou a vida de uma pessoa. A gente tem até o caso também do irmão lá do residencial. E você sente, irmão, neles a culpa. Mesmo que eles não tenham feito nada para colaborar com aquilo. Eles sentem a culpa de terem tirado a vida de alguém. E nós não podemos ouvir que no monte um inocente morreu por nós e acharmos isso normal. E se acostumar com essa ideia. Toda vez que a gente ouvir isso é para a gente sofrer junto com aquilo. Toda vez que a gente ouve isso é para a gente pensar que o nosso pecado era o que estava lá sobre Jesus. Que Deus matou o filho dele por nós. E essa história nos mostra isso. Abraão não matou o filho dele. O filho dele foi poupado. Mas Deus matou o seu próprio filho. Abraão ali simbolizava Deus matando o próprio filho. Quem tirou a vida de Jesus? O próprio Deus. Quem fez Jesus sangrar? O próprio Deus. Quem moeu Jesus? O próprio Deus moeu seu filho. Da mesma forma que doeu em Abraão, doeu em Deus. Da mesma forma que iria doer em Isaac, doeu em Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Um grito de dor. Eu queria que nessa manhã a gente se animasse, irmãos. Olhar para essa história e se animássemos a ter fé. Se animássemos de que agora nós temos acesso ao trono de Deus. Se animássemos a ter fé de pregar o evangelho. Se animássemos a ter fé de obedecer a Deus. Se animássemos a ter fé de fazer a sua vontade em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu Filho Jesus. Que foi entregue, ó Pai, por nós naquela cruz, Senhor. Que era para mim, ó Deus, e para cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui, Senhor. Senhor, se o sacrifício, ó Pai, se o cordeiro não tivesse sido providenciado, éramos nós, ó Deus, que era para estarmos lá, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia. Não deixa, ó Pai, nunca que a gente venha, ó Deus, olhar isso como normal, ó Pai. Não deixa, ó Deus, com que a gente nunca, ó Pai, venha pensar, ó Pai, que é normal um inocente, ó Deus, se entregar, ó Pai, por um pecador. Por isso, ó Deus, nessa manhã, ó Pai, eu te peço, ó Deus, para mim, ó Pai, para cada um que está aqui, aumenta a nossa fé, Senhor.
Nós não vamos conseguir, ó Pai, dar um passo, ó Deus, à frente, se o Senhor não aumentar a nossa fé. Ó Deus, aumenta a nossa fé para que a gente possa te servir. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para que a gente possa perdoar. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para que a gente possa andar em obediência. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para que a gente possa pregar o Evangelho. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para que nós sejamos homens e mulheres, ó Pai, segundo o teu coração, Senhor. Aumenta a nossa fé, ó Pai, para que cada dia seja mais real o amor de Jesus, ó Pai, em nossas vidas. Senhor, não deixe, ó Pai, por favor, Deus, que essa semente, ó Pai, que foi plantada no nosso coração, não deixe, ó Deus, que essa semente, ó Pai, que entrou no nosso coração agora, ó Deus, seja arrancada por Satanás, quando nós venhamos a sair daqui. Mas que essa semente, ó Deus, venha frutificar, Pai. Que essa semente, ó Deus, venha crescer, ó Pai, como uma grande árvore, ó Pai, dar frutos em nossas vidas, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a fé dessa igreja, Senhor. Aumenta a fé daqueles que cuidam dessa igreja, ó Pai. Aumenta a fé, ó Deus, para que a gente possa viver, ó Pai, conforme a Tua vontade. Nos abençoa, ó Deus, nos dá um bom domingo e uma boa semana, ó Deus, que se inicia hoje. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém.